Fala pessoal, tudo beleza? Galera, mais uma aula de dinâmica, tá? Agora falando da força de atrito na discussão das forças particulares. Assim como foi a força centrípeta, a força de atrito tem um vídeo só para ela. Porque aqui a gente tem assim uma série de desdobramentos possíveis, tá bom? A força de atrito, por definição, ela se opõe à tendência de movimento, tá? E aí, quando eu falo que se opõe à tendência de movimento, não é porque ela aponta no sentido oposto ao movimento, é se opõe à tendência de movimento. Como a gente vai ver, isso é muito importante e muda tudo. Repara o seguinte, ó, vamos analisar uma situação aqui hipotética, né? Eu tenho um automóvel e aí vamos pensar que esse automóvel está se deslocando aqui sobre uma via expressa, né? Ele tem a velocidade dele para lá. E aí você em algum momento aperta o freio. Quando você aperta o freio e trava, por exemplo, a roda do seu automóvel, você obriga ele a desacelerar. E aí pensa o seguinte, se você estava andando para lá e de repente pisou no freio e a roda parou, parou a roda, total. O automóvel iniciou o escorregamento dele. Para onde está apontando a força de atrito? A força de atrito estaria apontando contra o sentido do movimento. Lembrando o seguinte, olha o que eu estou te chamando a atenção, né? Você pisou no freio e parou a roda, pá! E aí ele começou a derrapar. Força de atrito contra a tendência de movimento. Aí, por desencargo de consciência, vamos marcar as outras forças que atuam no sistema, né? Eu tenho a força peso, que ela decorre da interação gravitacional, né? Aponta para o centro da Terra. E eu tenho a reação normal, que é perpendicular à superfície de contato. Nesse caso, ó, travei a roda, ou seja, ó, apertou o freio e travou a roda. Travou as rodas. Beleza? Vou até anotar isso aqui para você depois não confundir com outra coisa que a gente vai analisar. Agora, você já percebeu que ele está contra a tendência de movimento. Você estava indo para lá, apertou o freio, o carro estava se deslocando para aquele sentido, o FAT apontou ao contrário. Como é que eu calculo a força de atrito? A força de atrito ela é calculada através da relação entre duas grandezas, o μ e o n. O que é o μ e o que é o n? O μ é o coeficiente de atrito, é uma relação entre as rugosidades, é como as rugosidades da superfície se relacionam. Então, ó, esse μ é uma relação entre rugosidades. E o N é a reação normal da pista que está aqui. Muitas vezes, se você estiver no plano, né, horizontal, esse N vai ser numericamente igual ao peso e esse cara vira mg. Mas se a gente estiver no plano inclinado, vai ter que sofrer decomposição de força. Então, eu não posso colocar aqui que isso aqui é mg direto, porque pode não ser. Mas é importante você reconhecer uma coisa. A gente tem dois tipos de atrito, né? Eu posso ter, na minha análise da força de atrito, eu posso ter o atrito estático e eu posso ter o atrito dinâmico. Qual a diferença entre esses caras? O atrito estático é o atrito que existe quando você está tentando botar uma coisa em movimento e não está conseguindo. Então, por exemplo, eu tenho uma caixa e eu estou empurrando ela. Aí eu aplico uma força de 10 newtons. O FAT estático responde com 10 newtons e a caixa fica em equilíbrio, nesse caso do exemplo, em repouso. Aí eu aplico 11 newtons de força. A caixa permanece em repouso, ou seja, o FAT respondeu com 11 newtons. Aí eu aplico 11,5 newtons de força e a caixa entra em movimento. O FAT não conseguiu mais responder. Nesse caso, o valor do FAT cai e eu entro no FAT dinâmico, que é um atrito que existe mesmo quando eu estou em movimento. Eu não sei se você percebeu
que eu contei uma historinha para você onde o FAT está aumentando. E por que isso é importante? Porque você tem que entender que o FAT ele é responsivo. Então o FAT estático ele é responsivo. Você vai aumentando a força, ele vai aumentando junto. Você vai aumentando a força, ele vai aumentando junto. Até que o momento ele chega no limite. Não consegue suportar e aí você entra em movimento. Quando você entra em movimento, o valor do FAT despenca um pouco e vai no FAT dinâmico. Então eu já posso dizer que o Mi estático ele é sempre maior do que o Mi dinâmico, onde esse dinâmico pode ser chamado também de cinético, tá? Cinético. Muitos livros aí didáticos, apostilas, chamam a força de atrito dinâmica de força de atrito cinética, né? Então, o Mi estático maior do que o Mi dinâmico e a gente sabe que o Mi é uma relação entre as rugosidades, tá? Essa discussão ela é muito importante para a gente, por quê? Porque o FAT ele traz uma série de dificuldades para a gente na hora de analisar por conta de estudos de caso. Você vai ver que a gente vai falar de alguns exercícios onde a gente vai analisar, por exemplo, bicicleta, a gente vai analisar carro com tração nas 2 rodas, nas 4 rodas. O que está acontecendo nesses casos? A caminhada. Então, muitos estudos de caso da força de atrito são contraintuitivos. Então, acabam dificultando um pouco o seu entendimento da matéria e fazendo com que você erre algumas questões quando os examinadores impõem esse tipo de análise. Tá bom? Mas isso são cenas para os próximos capítulos. A gente vai discutindo isso em alguns outros vídeos que a gente tem aí para frente. Tá bom? Um grande abraço, galera, e até o próximo vídeo.